Morte, luto, tristeza, noite e dia. É preciso calar a negação. Nós estamos em época sombria, mas no fim desse túnel há clarão. Bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa de todos os lugares do Brasil, direto de Japericite, a minha cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu quero viver. Aí, recordando, alguns dias atrás, aí tivemos o Fora Bolsonaro, no sábado passado, e aí alguém foi lá e botou fogo na estátua do Borba Gato. O interessante é que as pessoas que botaram fogo na estátua é de um amadorismo sem tamanho. Longe de mim querer ensinar como se derruba estátua, mas como dirá o Maldonado dos Galãs Feios, lá do canal no YouTuber, não é isso? Ele diz o seguinte: para derrubar a estátua é marreta, martelo, granada ou, vamos dizer assim, dinamite. Vamos pensar assim: a pessoa botou fogo numa estátua de metal, só ficou preta e ainda passamos vergonha. Tudo bem, aquilo que o Maldonado falou teve um efeito, bonito de ver a história brasileira, mesmo vergonhosa, sendo queimada. Existe essa linha que fazer revisionamento histórico. Outro dia eu li aqui nas redes sociais, estamos aqui no YouTube, a pessoa dizendo que a escravidão não foi inventada pelo povo europeu, que na Idade Antiga já tinha escravos e que na África os próprios negros já faziam escravos seus irmãos e esses eram entregues aos portugueses porque eles eram maus cidadãos. Olha, é uma besteira tão grande que a gente fica indignado, Porque as pessoas tentam justificar a desgraça e a desgraça dos outros com uma desgraça de uma história que não cola muito bem. Sabemos que sim, que havia guerra entre os negros, entre as tribos indígenas, tribos negras na África, mas nada explica ou justifica a escravidão. Temos que nos envergonhar dessa fase da história. Contudo, a gente ainda lembra que no Brasil e no mundo há esse revisionismo. Por exemplo, essa semana mesmo, o presidente embusteiro da República Brasileira se encontrou com a neta de Adolf Hitler, que é ligada ao partido nazista alemão. O interessante é que, longe de mim querer defender, mas eu quero pelo menos tentar entender. Por exemplo, eu tenho irmãos que são de outro grupo religioso, eu tenho irmãos de sangue, que acreditam diferente daquilo que eu acredito. Bom, orando pelo ponto positivo. Contudo, oremos bem que tipo de aliança o presidente atual está tendo no mundo. Aquilo que ele sempre dizia, que o nazismo é de esquerda, contudo, ele recebeu o nazismo, se é de esquerda, então ele está coladinho com a esquerda. Mas depois dele colar com o Centrão, o que mais eu posso dizer, E aí, falando do Centrão, tá aí o Ciro Nogueira irá assumir a Casa Civil da Presidência da República. E o Onyx Silveira Lorenzetti irá ocupar, o novo Ministério do Trabalho. O interessante é que o país Brasil foi o único governo que nós tivemos até a data da criação do Ministério do Trabalho, que não tínhamos aí um ministério específico para gerar trabalho. Inclusive, o Lorenzetti Silveiro prometeu que vai criar o alistamento civil voluntário. É uma proposta do meu primeiro emprego, mais ou menos essa ideia, Mas também, ainda olhando para o Silveiro Lorenzetti, a gente fica pensando claramente que ele foi em público, junto com o coronel Franco, não é isso? Dizer que aquele Valchas, não é isso? O tema é esse. Era que os irmãos Mirandas apresentaram, Luiz Miranda e o Luiz Miranda irmão, apresentaram, eram falsos. Depois que a CPI, junto lá com tudo que tem direito, investigou e comprovou que as notas apresentadas tinham erros gritantes de português, de inglês, ele não falou mais nada do assunto.
O interessante é que a gente ainda olha que a CPI da Covid está de folga, né? Ou melhor, está de férias, de recesso, e a gente fica aí vendo que criando-se notícia. O presidente, aparentemente, nesses dias, tem ficado fora do cercadinho. Chegamos aos 550 mil mortos pela Covid-19, mas continuamos com a mesma política de sempre. Alguém falou para mim que está muito feliz por ter eleito o atual governo, porque ele, o governo atual, é um governo da família. É verdade, ele teve 3 famílias, né? O governo atual defende o respeito à vida, o respeito falando que vai matar e fuzilar. E por aí afora vai. Mas olhando o voto dessa pessoa, o que gerou, né? A fila do osso de 19 milhões de brasileiros que passam fome, 15 milhões de desempregados. Isso é um voto que vale a pena. Bem, analisemos politicamente tudo, olhemos claramente, olhando aqui para minha bolha, como dirá o Maurício Ricardo, a gente olhando para a nossa bolha, passando aqui pelo desemprego. Recentemente estivemos visitando algumas comunidades, a comunidade Santana, aqui em Conrado Miguel Pereira. Agradeço a todos que me acolheram com carinho e lamento o que possa ter ocorrido. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia de hoje. Nós estamos em época sombria, mas no fim desse túnel há clarão. Senhores e senhoras, chegamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. Lembrando que o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem. Ontem nós lemos Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. O interessante é que ontem Jesus falou sobre a mulher que coloca massa, né, fermento na massa, sobre a proposta, né, do campo, da semente. E hoje e ontem ele voltou a falar do campo, explicando a parábola do homem mau que geralmente semeia o joio no meio do campo de trigo. Às vezes nós, olhando o Evangelho de ontem, nós não percebemos o quanto nós estamos jogando o joio. Tem uma brincadeira, eu lembro até hoje, né? A gente fala tudo joio, tudo joia. Os jovens da Pastoral da Juventude diziam, não, tudo joia, não, tudo joio não. A gente olha bem, o Evangelho de ontem falava sobre isso, o Evangelho de ontem, capítulo 13, 36 a 43 de São Mateus. A gente olhava bem que ele entrava nesse contexto do plantio. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo da mídia digital, todos nós temos, né, a capacidade de vir aqui para a rede social, aqui no YouTube, ou lá no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, e queremos, de uma forma ou de outra, apresentar o nosso projeto, dizendo ser de Deus. Interessante que o Evangelho de hoje, capítulo 13, 44 ao 46, Jesus traz para nós, dizendo que o reino de Deus é como um campo que tem um tesouro escondido. Observemos bem, às vezes, essa visão do campo, a gente pensa logo em plantações, etc. e tal. O tesouro escondido está em tudo aquilo que nós temos em nossa sociedade. Os valores positivos, os valores morais, legais que podemos carregar. O reino de Deus que nós devemos anunciar, ele passa pela lógica daquilo que é possível. Deixemos o impossível para Deus. E ainda olhando nesse contexto, Jesus fala que é um homem que encontra uma pedra preciosa no campo e ele vende tudo e faz de tudo para comprar. A gente, quando fala da pedra preciosa, do tesouro escondido, alguns textos falam tesouro escondido, a gente observa bem como que nós, às vezes, não valorizamos aquilo que está à vista. Talvez é isso que Jesus quis dizer. É isso que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje, quando ele fala do tesouro escondido. O campo aqui representa todo o contexto, que a gente pode entender assim, da igreja, da sociedade, do próprio coração da pessoa. Nós
que estamos nesse século vivendo essa pandemia, nós que estamos aqui desempregados por motivo de diversos, a gente olha bem para esse evangelho e pergunta: como e aonde está esse tesouro? O tesouro maior que talvez nós precisamos conquistar, se o tesouro aonde ninguém passe fome, aonde a fila do osso não exista, aonde pais e mães tenham escola e educação para os seus filhos. Talvez o que a gente fica mais indignado, e aí a indignação tem que ser plena, quando observamos que muitas das vezes nós queremos uma fé espiritualizada. Ou então, aquelas pessoas que fazem da comunidade um espaço próprio e particular, fazendo das suas comunidades como verdadeiras propriedades privadas. Isso vale para bispo, padre, pastor, leigo, diácono, para todos nós, que às vezes somos bonitos, somos bons em anunciar no altar, em falar aqui na rede social, em pregar, mas somos péssimos em vivê-lo, em viver aquilo que pregamos. O evangelho de hoje ainda diz que a pessoa se esforça para comprá-lo. Não diz que comprou. Essa é a parte interessante. Jesus fala assim: olha, a pessoa se esforça para comprá-lo. A pessoa faz de tudo para adquirir esse reino, esse projeto. Mas infelizmente a pessoa não diz que a pessoa conseguiu. Ainda olhando de forma mais ampla ainda para esse texto e vendo que ele está no recorte do capítulo 13, esse recorte que fala das várias maneiras em que o reino se apresenta, nós olhamos bem que Jesus está dizendo para nós que é preciso fazer tudo para o reino de Deus. Existem aqueles que acreditam e falam que o reino de Deus é algo que vai acontecer além desta vida. Existe aquele outro grupo, que são chamados de teólogos da libertação, que fala que devemos construir o reino de Deus a partir da nossa prática. Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, grande homem de Deus, ele dizia que o céu começa aqui. O céu começando aqui não é aquela utopia que muitos querem ter, não é um utópico, é real. O projeto de Jesus, o reino de Deus, o reino que ele trouxe para o nosso meio quando encarnou no seio da Virgem Maria, é o reino real. Não é algo fora da realidade. Como diz o outro, não é um ponto na curva. É a própria curva inteira. Nós devemos nos esforçar para mudar de vida. Eu já faço esse trabalho aqui junto com vocês, tanto no Facebook como no YouTube há um tempo, mas de forma assim muito ampla. São mais de 13 anos em que todos os dias pela manhã eu coloco para mais de 200 pessoas o Evangelho do dia. E por ser para pessoas diversas igrejas, ateus e até não cristãos, como diz o povo, a gente sempre traz esse Evangelho assim muito direto. E aí eu vou fazer um desabafo. Ontem à noite, eu pensei em parar de fazer isso. Não porque eu não estou tendo retorno, porque o retorno tem que ser para mim. Não porque o retorno em que eu estou buscando não está dando certo. O projeto que eu tenho não é anunciar o meu nome, não é anunciar o meu projeto, mas é trazer para todos o projeto de Jesus. Quando iniciou o uso popular do WhatsApp,
a gente fazia uma reflexão quase que diária, e com exceção de domingo, às 7 da manhã, via o WhatsApp. Depois que o WhatsApp começou a dar problema e a gente via que os áudios de 10 minutos e 20 minutos iriam travar os celulares, resolvemos fazer o anúncio tanto aqui no YouTube como lá no Facebook. Às vezes eu publico lá no Facebook, transmissão ao vivo. Foi assim segunda-feira passada. Mas a gente, quando entra nesse desabafo, eu sei que talvez você que está me ouvindo não tenha nada a ver com isso. A gente se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Porque às vezes as pessoas, em nome de Deus, cometem tanta injustiça. Em nome de Deus, em nome de instituições, nós mudamos o nosso jeito de ser. Em nome de projetos que não é de Deus. E aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou sendo assim? Será que eu estou sendo assim? Será que eu estou sendo desse jeito? Será que eu estou agindo assim? E aí eu olho o Evangelho de ontem, quando no capítulo 13, versículo 34, fala do homem que semeava joio. Não é porque às vezes eu sou catequista, ministro, padre, pastor, diácono, leigo, enganjado, atendente pastoral, evangelista, que me faz que eu sou aquele que não semeia joio. E às vezes o joio nos é dado até mesmo por aqueles que acreditam diferente, ou por aqueles que dizem acreditar tão bem quanto a gente. E às vezes sou eu que estou botando o joio na estrada. Às vezes sou eu que estou botando o joio no caminho. É isso que eu refleti, olhando para o Evangelho de ontem. Mas olhando para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, 44 ao 46, Jesus fala que esse homem se esforça, não para plantar mais, mas para comprar. O contexto de compra do reino de Deus, o contexto de anúncio, o contexto onde a gente tem que reconhecer que a mensagem é mais importante que o mensageiro. O reino de Deus que eu e você devemos anunciar passa pela indignação, a indignação de um governo que está aí permitindo a morte ou se omitindo com a morte de alguns milhares de pessoas, pelo menos 5,5 centenas de milhões e milhares que estão morrendo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que continuemos na compra do projeto, na compra do campo, que possamos ser fiéis ao reino que não é nosso. Deus nos abençoe. Obrigado a você que me ouviu. Fique com Deus. Deus nos ajude a nos encontrarmos em pé de igualdade, como diz no conselho. Agradeço a você, médico, enfermeiro, você agente de saúde, que nos ajuda combatendo a Covid-19. Se você tiver algum emprego aí, eu estou aceitando, estou precisando trabalhar. Isso também está me afetando na minha fé. Que Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato, ainda desempregado, infelizmente, nesse país de meu Deus. Eu e mais 15 milhões de brasileiros. Apesar de tudo isso, bom dia. Nesse grito de indignação, o homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção
pode governar esta nação. Morte, luto, tristeza, noite e dia. É preciso calar a negação. Nós estamos em época sombria, mas no fim desse túnel há clarão. É preciso estancar essa sangria. Convence, desfaz a